TV Novo Degás no ar. Hoje eu trouxe uma entrevista muito especial com o professor Arnaldo Nesquier. Oi, imortal. Arnaldo Nesquier, vem, por favor. Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre educação e também a minha experiência na área da cultura. Eu fui chamado aqui de imortal. Eu preciso entender que essa é uma condição de todos aqueles que se elegem para a Academia Brasileira de Letras, onde eu já estou há 26 anos. Eu hoje sou o terceiro mais antigo da academia. O que é ser imortal para o senhor? Eu pensava que era uma coisa, não morrer morte física, mas estou vendo que é outra coisa. Não é só isso. Olha, você me pergunta uma dúvida que muita gente tem, bem no dia em que a academia vai se reunir, daqui a pouco, para homenagear a memória de um dos seus imortais, o escritor Moacir Spia, que faleceu há pouco em Porto Alegre. Então vocês veem que essa condição de imortalidade é uma condição relativa, a gente morre também. Imortal por quê? Porque já passaram pela academia aproximadamente 300 imortais. E todas as vezes que há uma data redonda, centenário, cinquentenário, aniversário da entrada, aniversário da morte, nós nas nossas sessões das quintas-feiras lembramos aqueles que se foram. Então a imortalidade ela reside exatamente nesse aspecto. As pessoas que passaram pela Academia Brasileira de Letras, os imortais, eles serão sempre lembrados nessas oportunidades. Sabemos que dentre muitos cursos, o senhor fez curso sobre TV educativa. Nossa TV é socioeducativa. Como o senhor acha que a TV Novo Degás pode contribuir para a sociedade? Fazendo exatamente o que está fazendo, colocando os seus alunos em contato com o instrumento precioso. Eu considero que não tenha no mundo nada mais poderoso do que a televisão. Então, é um instrumento que precisa ser trabalhado em favor da educação. Eu acho que o que vocês fazem aqui, sendo a TV socioeducativa, exatamente esse é o caminho que deve ser percorrido. Senhor Arnaldo Nesquier, na década de 60, o senhor foi chefe da reportagem da revista Manchete, ou seja, pegou o início da ditadura militar. Foi difícil para o senhor enquanto imprensa? Foi difícil, porque muitas coisas eram proibidas. Havia uma certa aversão a qualquer matéria que fosse de Brasília. Não se devia falar muito de Brasília, porque Brasília lembrava o JK, e o JK tinha sido caçado. Então, a gente tinha que fazer matérias sobre a nova capital, com muito cuidado para não desagradar ao regime militar. O senhor também foi criador do Planetário do Rio de Janeiro. Pode contar um pouco sobre isso? Essa foi a minha grande obra pública. Eu cheguei na Secretaria de Educação e Cultura, nós inauguramos 88 escolas aqui no Rio de Janeiro. Mas eu fui antes secretário de Ciência e Tecnologia no governo Negrão de Lima. E a grande obra que eu pude realizar, porque eu ganhei o equipamento do Ministério da Educação, foi o planetário que está ali ao lado da PUC, na Gávea. E como foi ser secretário de Educação do Rio de Janeiro? Dureza, amigo. Dureza, porque são muitos professores, são 1.500 escolas, e o problema grande da educação é a falta de recursos. Eu acho que isso é um problema geral da educação brasileira. Nós gostaríamos de pagar muito mais aos professores. Os professores, inclusive, fizeram 3 greves durante o meu período de secretário. E as greves eram justas, porque os professores ganhavam muito mal. Mas a partir de um certo momento, o então governador Chagas Freitas, ele me disse uma coisa que eu vou repetir para vocês, eu nunca falei. Ele disse assim: qual de nós não deve a vida a uma professora? Vou dar o aumento todo que eles estão pedindo porque eles merecem.
E assim se fez. Pela primeira vez, e acho que única vez também, professores chegaram a ganhar até 1000% de aumento, como merecem, para ter condições de viver dignamente. A lei diz isso, mas na prática a gente sabe que não é o que acontece. Nós agora estamos começando a fazer crescer o interesse pela educação, dar melhores condições à classe média, como aconteceu no governo Lula. Então eu acho que nós estamos no caminho, mas ainda estamos distantes desses países mais desenvolvidos. E a TV Novo Degás no Ar encerra por aqui com a entrevista especial com o professor Arnaldo Nisquier.